Ora, e agora abrimos espaço para a última fronteira com o Miguel Gonçalves, que hoje se junta a nós desde Castelo Branco. Viva, Miguel, bem-vindo, bom Viva, dia. Daniel. Vamos lá então para as novidades e as novas especulações sobre, para já, alguns corpos celestes, não é? Vamos começar por aí. Vamos começar por um sortido do Sistema Solar e começamos logo aqui com o planeta infernal mais quente do Sistema Solar, Vênus, que nos traz revelações feitas à custa de uma missão que está a estudar o Sol, a Parker Solar Probe. Olha, estávamos a 11 de julho de 2020, quando esta sonda da NASA, destinada a estudar o Sol, passou pela terceira vez, apanhou uma terceira boleia, digamos assim, do campo gravitacional de Vênus, para se dirigir mais rapidamente para o Sol. E quando desta terceira boleia, passou a cerca de 833 quilómetros acima da superfície de Vênus. E é uma zona muito, muito curiosa de Vênus, porque é uma zona que está repleta de plasma, de um conjunto de cargas elétricas carregadas, e desde 1992 que nós não tínhamos uma missão, ainda por cima com a instrumentação poderosa, como é o caso da Parker Solar Probe, a autenticamente raspar, cheirar, no fundo, a ionosfera de Vênus. A Parker Solar Probe fez isso, um dos seus instrumentos que mede aquilo que é a intensidade dos campos magnéticos e elétricos do Sol foi aplicado aqui, então, também para Vênus. Então, o que é que aconteceu? Detectaram um fraquinho, mas perceptível sinal natural de rádio, que é isto que nós estamos a ouvir através da Parker Solar Probe. Isto aconteceu então a 833 km acima da superfície de Vênus e os cientistas deste estudo começaram por ficar muito intrigados sobre este sinal. O que é que seria este sinal de rádio? Até que o principal autor deste estudo, que é agora conhecido, este estudo da NASA, foi aos arquivos de uma missão que já tinha trabalhado, a missão Galileu. E então reconheceu nessa sonda Galileu, na missão Galileu, este som de rádio. E então o que é que contou, no fundo, este som de rádio na altura na Galileu? É que isto aconteceu quando a Galileu passou também junto da ionosfera de Júpiter e também de algumas das suas luas. E, portanto, eu já tinha ouvido este som algures. E foi isso que aconteceu. E então, tínhamos aqui um registro da passagem da Parker Solar Probe pela ionosfera de Vênus. Isto permitiu-nos fazer um estudo muito interessante que nos diz o seguinte: em 92, quando foi a última missão que passou ali nesta zona de Vênus, nós tínhamos uma ionosfera um bocadinho mais grossa. Ou seja, estava a acompanhar o ciclo solar, que na altura, o ciclo solar de 11 anos, e que naquela altura, em 92, tinha um pico na sua atividade, estava no máximo solar. Agora, passados quase 30 anos, a Parker Solar Probe apanhou uma ionosfera muito fina. Olha, e calha bem porque o ciclo solar também está numa fase também de atividade mínima. Isto quer dizer que nós temos uma parte da atmosfera de Vênus que reage também, no fundo, ao ciclo de atividade magnético do nosso próprio Sol, fazendo aqui uma interação muito íntima entre o Sol e a atmosfera de planetas. Nós já vimos isto noutros sítios. Nós já vimos, por exemplo, ou suspeitamos fortemente, que o vento solar teve uma importância fundamental naquilo que foi na destruição de parte da atmosfera de Marte. E agora este estudo diz-nos que poderá também acontecer algo parecido, este tipo de intercâmbios energéticos entre o Sol e aqui uma outra atmosfera, neste caso de Vênus, pode explicar também aquilo que foi a história de evolução da atmosfera de Vênus. E damos um salto de Vênus para Saturno, para o reino de Saturno, nomeadamente para Dione. É um estudo também novo que, olha, isto é muito curioso, nós falámos Dione, da missão... que é uma lua, não é? Uma lua de Saturno. Uma lua de Saturno, sim. É uma lua Exatamente. muito mais pequenininha de Saturno, que gira mais ou menos à mesma distância de Saturno que gira a nossa própria Lua. E, curiosamente, temos agora um estudo que pega em dados de arquivo de uma outra missão histórica, a Cassini, para estudar aquilo que é o gelo cristalino que foi visto em algumas zonas de Dione. E esse gelo cristalino é um indicador poderosíssimo sobre a atividade térmica em Dione. E dizem então os autores deste estudo que nestas falhas que nós estamos aqui a ver em Dione, são falhas muito parecidas com aquelas que nós encontramos, por exemplo, numa outra lua Saturno chamada Encélado. Em Encélado nós temos falhas tectónicas deste tipo que também denunciam que por baixo da superfície gélida há um oceano de água líquida, salgada, como aquele que nós temos no nosso planeta. E agora este estudo pega em dados de
da Cassini, vê também este tipo de fraturas parecidas com as que encontradas em Encélado, que tem gelo cristalino que diz que aquele gelo é um gelo muito recente e é mais quente, e que indica que, então, há algo ali no interior de Dione que também está a colocar vapor de água e também alguns sais, muito recentemente na superfície de Dione. Quando nós estamos a falar muito recentemente, estamos a falar de algo que terá alguns inferior a 200 milhões de anos, mas que ainda pode acontecer hoje. E, portanto, o que é que isto nos diz? Diz que há aqui uma suspeita de uma outra lua oceânica no nosso sistema solar, neste caso em Dione. E é muito interessante porque também esta semana aparece também um estudo que está à espera também de ter uma revisão de pares, que diz que eventualmente as 5 maiores luas de Urano, portanto mais distante ainda no que diz respeito à distância ao Sol, as 5 maiores luas de Urano também podem ser eventualmente luas oceânicas. Portanto, nós estamos a encontrar todo um conjunto de oceanos subsuperficiais, por baixo de superfícies gélidas, em zonas muito distantes do sistema solar. E já que estamos a falar de Urano, olha, passamos para esta imagem, porque temos um estudo fascinante, muito interessante, que tenta explicar aquilo que mostra esta imagem. É que Urano, Daniel, gira deitado, é preguiçoso. É um planeta preguiçoso, gira com quase uma inclinação de 90 graus, e é um dos maiores sistemas, um dos maiores mistérios do sistema solar. Tentar perceber como é que um planeta grande, gasoso, frio como Urano, gira gira deitado, 90 graus, claramente muito mais inclinado que todos os outros planetas. Então este estudo diz o seguinte: bom, nós temos uma teoria clássica, uma ideia clássica para isto, que é o impacto, ou 2 impactos. Um impacto de grandes dimensões com um planeta da massa da Terra, ou 2 impactos com metade da massa da Terra, podem ajudar a explicar esta inclinação de Urano. Mas este estudo agora diz uma outra coisa muito interessante, que é, bom, é verdade, essa teoria pode explicar isto, mas, do ponto de vista das nossas simulações, isto é um estudo feito por simulações, se nós considerarmos que Urano não nasceu naquele sítio onde está hoje, mas pode ter migrado para regiões mais próximas do sistema solar, a certa altura entrou em ressonância orbital com outros planetas. E isso fez com que se fosse deslocado, então, para as regiões mais distantes do sistema solar. E diz este estudo, então, que se juntarmos um impacto de um planeta com uma massa da Terra, isso é sempre fundamental. Tem sempre que haver aqui um impacto nesta história. Mas, se isto é uma espécie de bilhar, não é? Exato, mas se juntarmos aqui precisamente esta ressonância orbital e estas movimentações, digamos assim, de Urano no nosso sistema solar, então temos aqui um modelo que explica, então, esta inclinação tão acentuada na inclinação da órbita do eixo, da rotação sobre o próprio eixo de Urano. Isto é muito curioso, Daniel, porque nós cada vez temos mais indicações de que houve outro planeta no Sistema Solar que teve estas andanças pelo Sistema Solar, que foi o próprio Júpiter. Júpiter, pensa-se que, na chamada teoria de Grand Tack, que ter-se-á deslocado ao longo do Sistema Solar para regiões muito próximas de Marte e que depois o aparecimento de Saturno e a ressonância orbital com Saturno ter-lhe-á levado para regiões mais exteriores. Eis então aqui uma teoria que diz que provavelmente não foi apenas Júpiter, houve também aqui um outro planeta que deve ter tido este tipo de andanças. Olha, e o tempo passa mais rápido do que os milhões de anos-luz e ainda nos queres falar, a propósito de luz, da luz das pequenas galáxias e a importância para a evolução do universo. Muito rapidamente, é um estudo muito interessante que nos mostra como é que as mais pequeninas galáxias e primordiais foram fundamentais para dar uma nova luz ao universo. Sabes que quando o universo arrefeceu após o Big Bang, estamos a falar de 3,7 mil milhões de anos, os eletrões e os prótons combinaram-se para formar hidrogênio neutro. E isso faz com que seja um gás escuro, frio. Tivemos ali uma altura, uma idade das trevas no universo, em que este hidrogênio era uma espécie de grande neblina para aquilo que estava a acontecer na evolução natural do universo. E foi apenas quando, provavelmente, radiação muito potente, muito energética das primeiras estrelas que romperam, no fundo, com este nevoeiro deste hidrogênio neutro. Isto era teoria, nós temos cada vez mais provas que indicam que esta teoria bate certo com algumas das observações, e este estudo agora leva-nos até a uma galáxia primordial muito pequenininha, que a POX 186, que nestas observações feitas pelo telescópio Gemini, de facto encontraram esta radiação ultravioleta muito potente
destas galáxias pequeninas, primordiais do universo. Porquê é que é importante aqui serem pequeninas, Daniel? Porque são galáxias muito compactas. Apesar de serem pequeninas, são densamente povoadas por estrelas, muitas delas estrelas de grande massa que, ao explodirem, fazem uma grande libertação de energia, autênticos jatos de energia que, diz esta teoria, diz este estudo, que de facto foram fundamentais para quebrar a neblina do hidrogênio neutro inicial e para... isto é uma simulação precisamente dessa altura em que esta primeira luz destas primeiras estrelas tornaram o universo novamente luminoso. E, portanto, aqui a importância das galáxias pequeninas e densamente povoadas. Muito bem, e vamos terminar com esta sugestão. Ontem caiu em 1000 pedaços um pedaço de um foguetão chinês, mas antes disso aconteceu uma coisa muito mais importante, é que finalmente, desculpa a expressão, mas o bidão da SpaceX conseguiu aterrar finalmente, não é? Oh, Daniel, à quinta foi de vez. No fundo, à quinta foi de vez, subiu cerca de 10 km, durou apenas 6 minutos, mas foram os 6 minutos de maior proeza destes protótipos da Starship da SpaceX. E felizmente foi isso que aconteceu, conseguiu subir, conseguiu fazer todas as manobras que estavam previstas e depois a grande expectativa era tentar perceber se a aterragem era controlada, se aquelas, deixa-me utilizar estes termos, aquelas patinhas, digamos assim, que sustentam a Starship iam aguentar ou não o peso de Starship na sua descida, porque já houve nas experiências anteriores falhas desse tipo, e depois tentar perceber se iríamos ter algum fogo na parte final que pudesse pôr em causa a integridade da Starship. Houve, de facto, fogo quando aterrou, mas que foi rapidamente extinto, e para todos os efeitos. Este foi o primeiro teste com um sucesso da Starship até uma altitude de 10 km. E agora quais são os próximos passos? Elon Musk já o disse. Cada vez mais ambiciosos, ou seja, voos cada vez mais elevados, cada vez mais altos e, atenção que a Starship até já tem uma missão agendada e tripulada para 2023, quando um bilionário japonês já comprou bilhetes para dar uma volta à Lua através da Starship. Portanto, é feito deste tipo de sucessos graduais e também de uma curva de aprendizagem óbvia na empresa de Elon Musk. Muito bem, aí está o momento, só mais um bocadinho já agora, porque é disto que estamos a falar, é isto que interessava ver, que é então a aterragem da com sucesso, finalmente. Com sucesso, finalmente. Muito bem, Miguel, obrigado, bom domingo. Obrigado, Daniel. E até para a semana.